Responsável pelas investigações do atentado a Jair Bolsonaro, o delegado Rodrigo Moraes Fernandes chefiou por 2 anos a assessoria de integração das inteligências da Secretaria de Defesa Social do governo do petista Fernando Pimentel, em Minas Gerais. Há 2 anos, virou alvo da imprensa ao ser enviado por Pimentel para assistir ao Super Bowl na Califórnia, nos Estados Unidos. Na ocasião, o governo alegou que Fernandes coordenava em Minas Gerais a Comissão das Olimpíadas Rio 2016. Moraes também foi, por alguns meses, diretor de inteligência da Secretaria Extraordinária para Grandes Eventos, criada no governo Dilma. Há 3 meses, foi condecorado por Pimentel com a medalha Alferes Tiradentes. Daí, o responsável pelas investigações do atentado tem uma ligação com o governo petista. É claro e fica uma desconfiança tremenda em relação à atuação dele. E eu li que o Flávio Bolsonaro, filho do Jair, já estava pedindo alguém isento, não que seja, e ele falou, um delegado não que seja eleitor do Bolsonaro, mas alguém isento para nem sequer criar provas que não existem, mas também não deixar de ir atrás das provas que podem existir, Augusto. Bom, essa ficha aqui desqualifica qualquer pessoa para investigar qualquer assunto. Primeiro, ele foi ver o Super Bowl na Califórnia porque ele coordenava em Minas a Olimpíada do Rio. Eu não vejo nenhuma vinculação. O que ele fazia em Minas? Coordenando os trabalhos mineiros de um evento esportivo que ocorreria em outra cidade. Não entendi. O que ele fazia? Muito menos o que ele foi fazer com o Super Bowl, que não é uma modalidade olímpica até onde eu sei. Na ocasião, não, aqui, Moraes, diretor de inteligência, Secretaria Extraordinária para Grandes Eventos. Que é isso? Também não entendi. E foi condecorado pelo Pimentel. Olha aqui, Zé Maria e Felipe. Se eu for um dia condecorado pelo Fernando Pimentel, vocês deixem de me cumprimentar porque eu me tornei uma figura suspeita. Tá? Qualquer homenagem que eu receber do Pimentel, vocês proíbam a minha entrada na Jovem Pan, por favor. José Maria Trindade. Olha, essa situação é meio complicada, né? Na bela entrevista do Augusto Nunes com o Jair Bolsonaro, ele foi claro de que desconfia de um atentado político, mostra que detalhes ali, ele tem uma certa vivência militar, sabe, né? De que o Adélio teria rodado a faca, ou seja, no sentido de matar mesmo, né? E ele desconfia de uma ação de um grupo, e isso é negado pelo inquérito da Polícia Civil de Minas Gerais. O argumento da Polícia Civil é de que precisa concluir logo esse inquérito, porque senão a defesa, com base na demora, né, pediria a liberdade para o Adélio Bispo. Só que é o seguinte, a Polícia Federal já abriu um novo inquérito para investigar exatamente essas relações. Aí sim, a Polícia Federal vai avaliar os dados, o que aconteceu, se realmente ele recebeu o apoio de outros, porque há inclusive troca de e-mails aí sugerindo de que ele faria parte de um grupo, ninguém sabe exatamente em que extensão, e de responder algumas perguntas que continuam. Por enquanto, a situação está sendo tratada como um trabalho individual dele, uma loucura individual do Adélio, né? E não como ação política, como desconfia o candidato. Eu acho que isso deve ser levado a sério e a Polícia Federal já abriu um novo inquérito. A polícia que decidiu abrir um inquérito só contra o Adélio levou em consideração alguns dados que estavam sendo questionados. Primeiro, sobre o dinheiro, ele tinha R$12 mil. A polícia entendeu de que ele teria condições de reunir esse dinheiro com rescisões contratuais e que teria um recibo, tinha um recibo de pagamento da pensão e que os celulares, 4 celulares, eram velhos, ultrapassados e que não eram novos e que o computador estaria estragado há muito tempo. Então, a polícia concluiu esse trabalho para evitar que a defesa pedisse a liberdade dele, né? Mas a Polícia Federal entrou no caso e já abriu um inquérito específico para detalhar aí esta reação. É muito importante que isso seja apurado rapidamente para decidir aí de uma vez por todas se esse atentado político foi um atentado político, por causa política, por motivação política, né? Se houve ou não
uma rede maior e se o Adélio Bispo recebeu o apoio de mais alguém. É importante que a Polícia Federal dê agora a resposta, porque a Polícia de Minas já concluiu, né? Mas só deixar claro que o fato de eventualmente ficar confirmado que ele agiu sozinho não quer dizer necessariamente que deixa de ser um atentado político. Tem todas as cores de um atentado político. Era um militante que participava nas redes sociais do debate político e que confessou na audiência de custódia a sua motivação política. Ele falou numa motivação religiosa, divina e tal, mas que eu acho que é decorrente de o sujeito enxergar no candidato um demônio, que é demonizado mesmo, infelizmente, por boa parte da camada intelectual da sociedade. O sujeito se achou no dever de impedir, por meio de uma violência física, que ele chegasse à presidência da República. Um sujeito que foi filiado ao PSOL, um sujeito que se confessou um autor de esquerda, ainda falou que é de esquerda moderada, ideologia diametralmente oposta à do candidato. Então tudo foi dito. Não é porque agiu sozinho, só para deixar claro, esclarecendo, não é isso que o Zé Maria falou, só estou esclarecendo aos ouvintes. Não é porque agiu sozinho que deixa de ser um atentado político. É claro que pode ter uma ação política por trás, um mandante e tal, isso precisa ser investigado. Pode não ter também. Mas o cara admitiu que o autor admitiu que foi por motivos políticos. Então, Ele disse que foi por motivos políticos e disse muito articuladamente. Agora, imaginem o contrário. O que não fariam certos órgãos de imprensa se a vítima do atentado fosse o Lula, que é santo, essa alma puríssima, e o autor tivesse sido filiado por algum tempo ao PSDB. Tá? Ou a qualquer partido. Imagina se fosse alguém mais à direita. Né? Sim, agora qualquer partido. O que eles não fariam para provar que o santo, que está preso ali por ser prisioneiro, perseguido político, né, na fantasia que eles insistem em alimentar, já só quem tem menos de 5 neurônios continua acreditando, o resto é farsante que embarca nessa. Quer dizer, imagina o que eles faziam. Agora, são cínicos, né? E que fingem acreditar. Agora, quem vem com essa, não teve nenhum motivo político, vai ver porque ele não gostou da aparência, né, da vítima. Se fosse um militante de direita, ainda mais filiado a algum movimento, a gente estaria ouvindo sobre extremismo de direita até hoje. Mas como era um militante de esquerda, confesso, caso isolado, o viés político do atentado desapareceu da cobertura de imprensa. Lá na Europa, é muito engraçado, com a cobertura aqui nacional no Brasil, quando acontece um ataque terrorista na Europa. Aí tem um vínculo com algum terrorista que penetrou no meio da crise migratória de um país para o outro. Aí, imediatamente, os comentários na imprensa não são de choque, de horror e tal, são, depois desse ataque terrorista, periga de haver um crescimento da extrema-direita na Europa. Quer dizer, até quando tem um ataque terrorista, eles falam que periga de ter o aumento da extrema-direita na Europa, porque ela combate, ou pelo menos apresenta algumas medidas de segurança direita, que eles chamam de extrema-direita, para tentar evitar a infiltração de terroristas por meio da crise migratória. Agora, você imagina um militante de direita que tivesse esfaqueado um candidato de esquerda. Seria todo dia na imprensa falando sobre extremismo de direita. Hoje, infelizmente, isso não acontece em relação ao extremismo de esquerda, que vocês nem ouvem falar. Essa expressão é tão rara, vou até repetir mais vezes aqui. É extremismo de esquerda, porque foi um fanático de esquerda que esfaqueou o Bolsonaro. Imaginem se um delegado com este currículo tivesse encerrado o caso da Marielle, esse currículo pelo avesso, tivesse encerrado o caso da Marielle nesse prazo, com que tenta encerrar o caso do atentado em Juiz de Fora, e imagine o que diria o PSOL. Imagine, agora não fala nada, não abre a boca, e o militante é deles. Pois é, Zé Maria. Eu usei, Felipe, esse termo de atentado político, porque já está configurado, não há dúvida, foi um atentado político e ele será indiciado exatamente assim. E por isso não deve passar por um júri popular, será uma condenação direta e pena dobrada, né? Porque se trata de um crime contra a Lei de Segurança Nacional. E houve um atentado real contra a vida de Jair Bolsonaro, e isso facilita, inclusive, para o processo, para o andamento do processo. Então, foi sim um crime político
e ele confessa, e imediatamente o Guilherme Boulos teve que dar explicações e não convenceu de que se tratava de uma coisa tão longe dele. Mas o Guilherme Boulos, logo no início, foi obrigado a dar explicações e a dizer que não tinha nada com esse tipo de atentado e tal, mas foi sim um atentado político e ele será enquadrado e por isso pode pegar até 20 anos de cadeia. É isso aí, eu só estava evidentemente retirando as ambiguidades que pudessem ter ficado na cabeça do ouvinte.